Olá, está no ar o programa Em Destaque, em edição especial, o nosso podcast aí. E agora, para falar sobre o assunto com muita propriedade, meu convidado especial, porque nós vamos falar do empreendedorismo na área do direito. O meu convidado de hoje é Flávio Roberto Varela Torres Júnior, natural de Recife, Pernambuco, advogado, empresário, youtuber do canal Dr. Varela Torres, escritor de vários livros que eu amo, escritor de artigos para revistas e portais jurídicos, palestrante e apresentador do programa da TV Nossa, a TV Capital, Varela Torres Cast, da nossa rede Capital, e pastor. Dá conta de conciliar? Seja bem-vindo! Olá, Douglas. Para mim é sempre um grande privilégio poder estar aqui nessa emissora, em especial no seu programa. Agradeço mais uma vez aí o convite, né? Você viu, né? A gente fez um cenário novo e aí nesse novo formato eu falei, tem que chamar o Flávio para tirar as nossas dúvidas. Eu já estava olhando os detalhes, querendo copiar lá pro nosso aí, então o seu parabéns. Superior, o seu superior é nível top, é nível top das galáxias. Não tem nem comparação. Eu te admiro como pessoa, como pastor, como advogado e o seu empreendedorismo, né? Você veio lá do Recife para Goiás, enfrentou todo esse processo e hoje a gente vê assim a Varela Torres sendo referência para o estado de Goiás e para o Brasil e fora do Brasil também, né? Que vocês têm um escritório. Como que você vê todo esse progresso a tão curto prazo, Flávio? Pois é, venho de uma família de ter um pai músico, né? Um excelente músico, na verdade, e uma mãe dona de casa. E eu passei a adolescência inteira brigando, no bom sentido, com meus pais, para que eles pudessem formalizar alguns negócios. Meu pai, ele empreendia, mas de forma informal. E um dia levantei e falei assim, eu quando crescer, né, no bom sentido, me formar, eu vou abrir várias empresas e eu vou empreender naquilo que eu tiver de profissão. Eita, nessas horas os anjos estavam juntos e falou amém. Porque eu sempre tentei imaginar de que para que você possa crescer, você precisa empreender. E o brasileiro tem isso na sua natureza. Então, eu falo que o empreendedorismo ele começa você se vendendo. E eu até uso uma brincadeira de que se você um dia já beijou na boca é porque você sabe se vender. Exatamente. Você tem que mostrar qualidades suas para conquistar alguém. Exatamente. E o negócio é isso, é você mostrar as qualidades daquilo que você tem para que você possa empreender e conquistar mercado, né? Com certeza. Mas eu tenho, assim, não foi fácil esse processo, né? Quando eu falo assim, nós estamos falando do Nordeste e para Goiás, né? Goiás já tem um mercado consolidado, um mercado que às vezes é fechado, né? Muito fechado. Para os novos ingressantes. Mas você sentiu isso? Senti muito. Eu comecei na advocacia na garagem da casa dos meus pais. Então, meu pai, ele tinha um espaço lá, deu uma reformada. Eu falei, papai, eu vou tomar posse aqui, eu vou dar um organizado, vou fazer o meu primeiro história aqui. Gente, nasceu empreendedor. Então, eu era advogado de bairro. Então, assim, as pessoas me acompanhavam desde muito cedo, porque na região onde eu morava, poucas pessoas, elas tinham essa questão de poder querer estudar, se formar e etc. Na época do meu estudo de Direito, ali a partir de 2003, a gente andava sempre com os vademecum da vida, os livros. Então, andava sempre com o braço cheio de livros e andava uma longa caminhada para poder pegar a condução, poder ir para a faculdade, né? Então, eu virei advogado de bairro. Quando tive a oportunidade de mudar para Goiânia, minha esposa, ela é goiana, nos conhecemos em Recife, né? Ela foi passear? O pai dela é militar, da aeronáutica, então ela foi para lá e começou a congregar na mesma igreja que eu fazia parte, nos conhecemos cantando no coral e surgiu ali a história, né? Beijo, meu amor, te amo, viu? Foi um prazer, né? Maravilhoso. Família lindíssima. Poder te conhecer, né? E hoje estar aí casado com você há quase 16 anos. E eu falei assim, amor, acho que chegou a nós mudarmos. Meus pais estavam mais ou menos um ano que eles tinham mudado para os Estados Unidos, eu falei, vamos mudar. A princípio eu ia para Curitiba. Mas numa das viagens que eu vim para Goiânia, eu falei, nossa, amor, Goiânia tem muita coisa ainda para poder crescer. Eu acho que pode ser uma terra de oportunidade para a gente. E eu comecei a analisar o mercado. E eu falei, Goiânia tem algo que é pouco divulgado ainda, que é a famosa advocacia de partido, assessoria e consultoria jurídica mensal. E eu falei, eu posso criar um business nessa área do direito, assessorando a empresas, auxiliando com trabalhos preventivos, né? Trabalhos que auxiliem, diferente do fazer só processo. E como que seria esse trabalho, já interrompendo? Como é que a gente faz? Para o pessoal que está em casa e ainda não conhece.
A grande maioria das pessoas, elas acham que a advocacia é quando eu preciso de um processo, eu contrato um advogado para poder defender daquele processo. Tá ali, a corda no pescoço. Só que, na verdade, isso aí é uma etapa final para você poder tentar amenizar prejuízos. Quando a gente fala de uma advocacia, de você ter um acompanhamento diário da sua empresa ou da sua pessoa física, você começa a evitar processos da sua vida. 2, você começa a trazer, né, retornos financeiros maiores, porque a gente dá o beabá em relação a N questões, desde contratar funcionários dentro da sua empresa, qual a melhor forma de contratar. Qual o melhor tipo de empresa? Eu preciso ter uma empresa service por causa de um volume de funcionários? Ou a minha empresa ela pode receber valores financeiros dos meus clientes e ter meus funcionários? Então, tudo isso é uma análise tributária e etc. Então, eu consigo fazer preventivos de poder exonerar folhas, de poder fazer um informativo para poder organizar as questões de aluguel. Eu consigo amenizar problemas em relação ao direito do consumidor, à responsabilidade civil, de N questões. Então, quando eu peguei a parte eu falei o seguinte: nossa, eu sou advogado. Eu não vou esperar as pessoas me procurarem por um problema. Eu vou causar problemas ou apontar possíveis problemas que elas possam ter na sua área e eu vou ser o anjo da guarda que vai resolver esses problemas. E é um anjo da guarda mesmo. Então eu aprendi a me vender nesse sentido. Eu estudava aquele biotipo daquela empresa, porque o meu foco sempre foi CNPJ. Você fala assim: Flávio, área de atuação sua específica. Eu, Flávio, sou processualista na direito civil, né? Atuo muito na parte de direito imobiliário e condominial. Né? Só que o meu foco é CNPJ. Então eu comecei a verificar. É um CNPJ de quê? De hospital? Eu estudo tudo sobre aquele hospital para poder chegar e organizar aquele hospital. Então hoje nós temos UTIs, nós temos Boitel na área do agro, né? A gente tem confinamento, a gente tem igreja, academia de ginástica. Então nosso foco ele é CNPJ. Então nosso escritório ele criou um business de poder assessorar CNPJs em toda e qualquer necessidade que ele tenha. Então você vai para dentro da empresa e começa a estudar a empresa para ajudar essa empresa a fazer um empreendimento, para saber como ela vai ganhar dinheiro melhor e como ela vai proteger ali, fazendo tipo umas cerquinhas. A gente traz segurança e crescimento. Então, quando eu mudei para Goiânia, eu deveria ficar o seguinte: mercado muito fechado, competitivo, e os clientes que poderiam me contratar, eles são muito fechados em grupos. Então, o que é que eu fiz? Peguei um escritório longe de tudo e de todos, numa região que não tinha um escritório de advocacia. Pouco tempo depois que eu abri, 1 ano, 2 anos, tinham vários escritórios já ao redor. Já foi descobri uma região e eu comecei a atacar uma cidade vizinha aqui próxima de Goiânia. Chamava-se Aparecida de Goiânia. Tem uma região muito populosa de mercado de empresas, chamado Garavelo. Então eu pegava meu terno, minha pasta, uma maletinha, e eu ia andando de lado a lado da calçada, batendo na porta dos comércios. Eu falava: eu sou advogado. Você conhece a advocacia preventiva? Isso não existe, não, doutor. Eu falei: existe. Eu consigo te mostrar que ao longo de 12 meses eu vou trazer benefícios financeiros que vão justificar você me pagar um valor fixo mensal aí para eu poder cuidar da sua empresa. Então eu bati na porta de muita empresa. Só que eu tinha estudado muitos livros sobre vendas. E quando você é vendedor, o que determina o seu dia a dia são os nãos. Por quê? Porque os nãos vão me motivar a poder querer atingir um sim. Olha só. Repete essa frase. Os nãos, eles vão lhe motivar para que você possa conseguir um sim. E esse sim vai fazer o meu negócio crescer. Porque, no geral, as pessoas vão dizer não para você. Exatamente. Porque elas não querem parar para poder lhe ouvir. Às vezes não tem tempo. Às vezes acham que você é qualquer coisa, mas alguém poderia ajudar elas. E quem é vendedor, ele não está preocupado nos nãos. Ele vai sempre, cada vez, se motivar a poder melhorar a sua forma de comunicação. É onde você começa o seu empreendedorismo. E no direito, hoje é uma área onde as pessoas estão caindo no descrédito. Exatamente. Perdendo prestígio, porque elas não têm paciência e humildade de vender aquilo que fazem. E eu falo que, no bom sentido, né, o advogado ele tem uma vaidade em si. Ele fala assim: eu não vou bater na porta de ninguém. Eu não vou me vender barato para ninguém. Eu não posso vender ninguém. Tudo é paga primeiro, depois do trabalho. Só que na vertente do empreendedorismo é o inverso. Eu primeiro me coloco como uma pessoa atraente, resolvedor de problema. Depois, na troca, eu venho a ser contratado para o serviço. Eu sei que no início é difícil isso. Mas, assim, é a única forma que você tem de poder aprender. Eu vejo muito vendedor o seguinte: bate lá, doutor Flávio, eu estou reformando agora o escritório, o novo escritório, terminando de reformar ele. Eu quero lhe vender cortina. Eu falei: ok, vamos lá fazer a proposta. Ele chega e fala assim: a minha cortina é a melhor. Se eu fosse o senhor, comprava. Outra não presta. Eu falei: nossa, eu sou quase uma faca no pescoço para me vender um produto que ele que me procurou para poder me vender aquele produto. Não tem humildade. Olha só, se você precisar, eu consigo te ajudar. Eu posso dar uma dica? Exatamente. Olha só, acho que ficava melhor um blackout preto para você
esse blackout preto tem um preço bom no mercado, competitivo. É diferente a abordagem da arrogância. Eu queria lhe impor alguma coisa, lhe empurrar alguma coisa, ou eu queria o quê? Mostrar para você que você não tem um preço, mas sim que você tem um valor. Porque quem tem preço está sempre disponível a poder ser vendido. Quando você tem valor, aquilo é inimaginável. Empreender é isso. Por que as mulheres querem comprar uma bolsa, por exemplo, de couro, Louis Vuitton, em detrimento de uma outra bolsa de couro que não tem marca? Porque ela quer sentir o quê? Nossa, isso aqui é para a minha vida pelo aquilo que ela representa. Exatamente. Então, tudo na vida é isso. É uma conquista. É o famoso empoderamento que as mulheres querem ter. As bolsas são de excelente qualidade, às vezes até melhor, mas elas querem se sentir em relação ao uso daquela bolsa. Então, hoje, tudo a gente tem de muito, mas a forma como você abrange o seu tipo de negócio como empreendedor é que vai fazer com que você possa vender. E na advocacia é a mesma coisa. De volta com o programa Em Destaque, nós estamos falando do empreendedorismo na área do direito. Com ele, gente. Ele que é um empreendedor nato, né? Que veio de Recife para o nosso Goiás. Flávio Varela. Pois é. A gente estava falando da trajetória nossa, né? Muito grande. De volta para cá. Então, eu saí ali da garagem da casa dos meus pais, poder recomeçar na advocacia em Goiânia. E algumas características, elas são importantes para quem nos assiste, serve para qualquer área, né? O advogado hoje, ele não pode mais ser apenas advogado. Ele tem que ser vendedor, como eu já falei, tem que ser advogado, ele tem que ser o seu financeiro, ele tem que entender hoje da parte do digital, porque advogado, ele pode sim, tá, gente? Poder trabalhar com tráfego pago, Google Ads, então assim, mudou muito a legislação. Só que tudo vai lhe trazer limitações em relação à sua forma de você se apresentar no mercado. Na forma que você vende o seu produto, vamos dizer assim. Eu não posso fazer propagandas aí espalhafatosas em relação com uma empresa qualquer, eu preciso produzir conteúdo. Só que o advogado, eu vejo uma característica, até uma dica, né, que eu dou, é que às vezes o advogado ele quer se mostrar para o outro advogado, tipo assim, eu sei e você não sabe. Só que o advogado nunca vai ser seu cliente, salvo raríssimas exceções. Então eu tenho que ter uma linguagem para o público que eu desejo que seja o meu cliente. Eu lembro quando eu mudei para cá, eu fiquei conhecido como advogado da área condominial, não porque fosse minha área principal, é porque eu comecei a gravar vídeos, né? Lá atrás, na Rede Capital de Comunicação, acho que nem existia ainda, era só a TV fechada. A TV fechada, isso aí. O Canal Promessas. O Canal Promessas. E eu comecei a gravar algumas dicas, vídeos rápidos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, da área condominial. Porque o meu foco era o quê? Era todos os moradores e poder chegar num síndico. Então tinha vídeo nosso que batia 10 mil visualizações, 20 mil, 30 mil. Por quê? Linguagem rápida para um público. E esse público começava a deixar comentários embaixo lá dos vídeos. Eu entendi. Ligava para as pessoas. Eu vejo que as pessoas falam assim, elas têm a necessidade de entender o que o advogado está falando. E o advogado, ele vai naquele nível ali, fica naquele patamar, e o cliente, que é o alvo dele, não está entendendo. Ele quer mostrar para o outro colega a vaidade que eu falei da advocacia. E eu criei vídeos muito simples para poder atrair aí uma questão de uma espécie de marketing, né, na área do direito, produzindo conteúdo. E as pessoas começaram a enxergar em mim uma pessoa que gerava confiança, e quando eu chegava para uma reunião era mais fácil de poder convencer. E de acessar, né? Então, dentro da área do direito, a gente tem que trabalhar hoje redes sociais de forma muito intensa. Inclusive, hoje já é liberado pela OAB o tráfego pago, então você pode ampliar, né, através de patrocinados, né, dicas, mas sempre muito focado. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, ganhei um processo de R$1 milhão para docas na área tal, venha comigo também. Isso aí não pode acontecer. Mas eu tenho que produzir conteúdos, ou seja, você vai empreender usando hoje as ferramentas de mídia. Antes, o advogado ele ficava atrás de uma cadeira esperando alguém bater na sua porta porque era um serviço escasso. Hoje a gente tem, eu falo que tem advogado, mais advogado que gente. Na verdade, a frase correta seria essa. Então, se a gente não for correr atrás das pessoas para que eles possam vir para o nosso escritório de alguma forma, não vai chegar a ninguém. Exatamente. Né? E assim vai. E vamos projetando aí as coisas até chegar no nosso alvo. E o escritório novo? Pois é. Quando eu comecei com o escritório, a gente saiu de um escritório de advocacia em torno de 180 metros quadrados, né, num bairro distante. E eu peguei uma casa com 640 metros quadrados de área construída, de terreno, 535 de área construída. O povo pode me chamar de doido, de louco, porque eu mudei de um bairro periférico, né, para o melhor bairro de Goiânia, né, e comecei uma reforma no imóvel que era abandonado. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tinha árvore caída, muro caído, eu falei, é aqui. Quando eu subi a escada, eu comecei a pensar, aqui eu vou colocar vários quadros da minha cidade de Recife, para que eu possa lembrar, né, sempre de onde eu saí, porque eu não quero ficar arrogante. Vou colocar uma pintura minha aqui de frente para poder lembrar de
quando foi que eu comecei a empreender com isso daqui. Ou seja, todo mundo tem uma história. E comecei a mudar, a empreender de uma outra forma. Eu falei, eu preciso agora ter um público que possa consumir isso daqui. Muita gente, às vezes, tem um produto excelente, mas não consegue atingir o público para consumir esse público excelente. Quando eu me transformei dentro da advocacia, por 2 vezes, eu entendi o seguinte, o meu público que eu tinha em Recife, no foco da minha advocacia, era um público diferente. Eram pessoas físicas. Quando eu mudei para Goiânia, eu tinha um público, pessoa jurídica, CNPJ. E quando eu mudei agora para o bairro do Marista, quando eu tenho um outro tipo de público de segmento que eu preciso saber me comunicar. É um pessoal que quer gastar tempo comigo, tomar café comigo, ele quer comer um chocolatinho comigo, porque ele enxerga o escritório como uma referência que pode transformar o negócio dele. E então, a vida, né? Então eu não preciso mais agora ir tanto atrás das pessoas. Agora as pessoas vão bater na porta, só que elas querem ter aquele, uau, é aqui que eu preciso ficar. Então, o empresário, e você, na área do direito, em qualquer área que você possa querer atuar, você precisa saber se vender e se posicionar para o mercado que você quer enfrentar. A sensação de você estar com o seu carro 0 km numa concessionária que vai cuidar do seu carro na primeira revisão, ela é uma. Você ir para uma concessionária que às vezes não tem os mesmos padrões de qualidade que tem uma de um carro zero, é muito diferente. Começa pelo chão, pela limpeza do chão. E todo mundo ele vai querer estar onde? No ambiente de limpeza, no ambiente limpo, que ele possa tomar um café, ser bem tratado, né? É a famosa teoria, né, em relação ao consumidor Disney, né? São os uaus do que eu vou ter produzido naquele meu dia a dia, naquilo que eu vou receber, né? Não, isso é verdade, né? O consumidor, ele quer que você hoje cuida de tudo, né? Que você ande com ele, que você realmente faça parte do dia, né? Não é só aquela relação distante mais, mas aquela relação mais próxima, né? Eu vejo isso. Mas hoje o escritório, além do espaço físico, tem muita gente, né? Fala aí pra gente. Nós somos hoje Saiu de quanto pra quanto? Vamos falar desse empreendedorismo. Saiu de eu e eu mesma, né? Eu e eu mesma. Nós temos hoje uma equipe com 17 advogados, nós somos uma equipe full service, como eu falei, nosso foco é o CNPJ. Eu consigo atender desde demandas na área tributária, na área condominial, né, na área de responsabilidade civil médica. Hoje a gente tem UTIs, tem clínicas de estética lá dentro, etc. Restaurantes, né, boate, como eu falei, tem muita coisa. Por quê? O nosso sentido de existir do escritório é auxiliar, como eu falei, o CNPJ. Então nós montamos uma equipe. Interessante que quando eu montei esse projeto meu, eu montei sem ter ninguém. Eu criei algumas linhazinhas e pontos que eu falei. Aqui eu vou ter um núcleo civil que vai fazer isso, um núcleo trabalhista que vai fazer isso. Aqui eu vou ter gestores, aqui eu vou aprimorar uma situação com foco. Eu tracei isso lá atrás. E isso é bíblico, né? A Bíblia fala que o homem ele tem que ter a visão daquilo que ele quer fazer na vida. E essa visão ninguém consegue enxergar, porque as pessoas no presente, né, elas são movidas pelo que elas têm pela vista. Então eu vejo esse copo aqui, mas às vezes você consegue enxergar, porque é o seu programa, aqui às vezes um outro copo, uma outra coisa, uma autoridade que vai sentar aqui onde eu estou sentando, porque você que montou isso daqui. Então no seu negócio também é assim. Então eu sempre projetei o meu negócio, eu enxergando coisas que ninguém conseguia enxergar. E quando eu encontro hoje pessoas que conversaram comigo lá atrás, há 9, 10 anos atrás, falam assim, nossa, aquilo que você projetou e nos falou em reunião está acontecendo hoje. Olha. 9 anos após você ter chegado, iniciado na advocacia em Goiânia. Por quê? Porque o homem ele é movido pelaquilo que ele persegue. Então eu enxergo e persigo. Um homem sem razão de existir, sem ter o porquê existir, ele vai parar no tempo. Né? A Bíblia tem um texto que fala o seguinte, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se eu descobrir qual é o meu propósito de vida, o resto para mim vai ser fácil conquistar. Basta que eu tenha paciência e sempre consiga enxergar pela visão, que é a materialização do propósito, para que eu possa alcançar e palpar aquilo que já foi predeterminado para a minha vida. Isso é profético. E hoje, como você enxerga o futuro do empreendedorismo? Eu acredito que cada vez mais profissões específicas elas vão sumir do mapa e tudo vai ser muito utilizado através da tecnologia. Né? Dentro do direito, a gente já sabe que diversas petições já são protocoladas automaticamente por inteligências artificiais. Então, o que vai haver de necessidade são pessoas, homens, que possam
ensinar para que eles possam caminhar só, né? Comandar. E a advocacia que eu projetei há muitos anos atrás, a advocacia assim, sempre de proximidade. Mas então, você já pensava além. Porque a proximidade com o cliente, de poder auxiliar ele para alguma coisa, ele nunca vai deixar de existir. Nunca. Porque é raro ter um cliente meu que fala assim, eu quero ler a peça processual com você. Não vai. Não, mas ele quer o seguinte, ninguém tem paciência me fala sobre isso, me explica, assino ou não assino? Então, assim, esse tipo de advocacia de proximidade, de assessoria jurídica, é a advocacia do futuro. Então, quem sair na frente hoje vai conseguir cada vez mais conquistar mercado na frente, porque o peticionamento vai ser automático. Então, hoje, todos os sistemas que tem, ProJude, PJE, eles vão permitir, porque já está pronto hoje, para que os robôs possam protocolar suas petições e vão fazer isso em segundos. Porque o direito hoje eu consigo buscar facilmente hoje jurisprudência e poder entender o seguinte, como montar o processo da Dorcas, né, lá em Brasília. Eu consigo verificar por jurimetria como é que estão julgados para aquele tipo de assunto. Eu consigo filtrar isso aí, às vezes, em segundos. Então, eu vou dizer, Dorca, não vai por esse caminho. Por quê? Por causa disso. Os juízes lá pensam dessa forma. Quer ver uma característica? Os juízes de Goiânia, eles não gostam que a gente cite nas nossas peças apenas, né, decisões de tribunais superiores. Porque eles falam o seguinte, se nós temos uma equipe qualificada aqui, por que não citar primeiro os nossos julgados? Olha, tem uma vaidade aí. Tem uma vaidade. Para depois poder querer apontar Tribunal Superior. Ou coloca os dois, mas inutilizar aquilo que o nosso pessoal faz aqui, no Tribunal de Justiça, aqui, é um escárnio para a gente. Então a gente tem que saber e entender, formatar isso. Quem é que vai entender isso facilmente já? Inteligência artificial. Mas nós temos que comandar eles para que eles possam entender como é que funciona o Goiás. Brasília é outra forma, Minas é outra forma, Bahia é outra forma de poder andar. E isso a inteligência artificial não faz. Em relação a isso. Interessante, Flávia, né? Muito bom ter você. Nosso tempo aqui é curtíssimo, mas eu quero agradecer a sua agenda apertada. Eu sei que você é um grande empresário, empreendedor, pastor, pai, marido, e tantas funções, né? E você desempenha isso com maestria. Você, a Débora, um abraço, um beijo aí para a Débora, para as crianças. Eu queria que você, para finalizar, deixasse sua mensagem para quem está assistindo a gente sobre a importância de perseverar. Meu pai sempre me disse o seguinte, quem tem muito tempo disponível, ele não tem tempo nenhum. E quem não tem tempo disponível é porque ele está sempre produzindo. E o produzir, ele vai gerar para você sempre algum retorno, né? Seja financeiro, de acesso, espaço e etc. E empreender é justamente isso. Eu vou aproveitar todo o meu tempo disponível para que eu possa empreender forças para colher resultados. Que resultados são esses? Possam ser financeiros, possam ser de acesso a pessoas, né? Olha só, eu estou hoje aqui diante de um trabalho desempenhado meu no programa Em Destaque. É um acesso que Deus me permitiu, fruto de um trabalho que eu desempenhei. Exatamente. E consegui agora estar aqui como destaque naquilo que a gente faz. Isso é importante. Ou seja, não é só o dinheiro, são espaços que se abrem. Então, o empreendedorismo, ele gera isso nas pessoas, né? Não só credibilidade no mercado e com certeza aos poucos você vai atingir aquela vida financeira que você tanto sonha. Porque o empreendedorismo, ele vai libertar as pessoas, né? Às vezes de situações para poder trazer crescimento para a sua vida daquilo que elas tanto almejam. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Até lá!